Aula 69. Trabalhando com filtros avançados. Bom, assim, para mim trabalhar com filtros avançados, em primeiro lugar, eu preciso copiar esses meus... Mas que gato enjoado. Eu preciso copiar esses rótulos aqui para um outro lugar da minha planilha. Por exemplo, antes disso, vamos deixar oculta. Vamos criar tópicos para essas três colunas aqui para deixar elas ocultas a hora que eu quiser, ok? Onde é que eu vou mesmo? Dados. Vamos agrupar isso aqui, agrupar, ok? A hora que quiser ocultar, vem aqui, a hora que quiser exibir, clico aqui de novo e pronto, tá? Já oculta. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos copiar esse conjunto aqui de rótulos e dados. Pode ser aqui para o lado, aqui. Vou mandar colar. Pode ser Ctrl V mesmo, colei. Tá, então agora o que eu vou fazer aqui? Departamento, vamos colocar aqui pesquisa de desenvolvimento, como tá aqui. Não, Ctrl C aqui, não quero colar não quero colar com aquela borda, vamos vir aqui colar somente o valor. Pesquisa de desenvolvimento. Bom, então aqui eu tenho aqui os mesmos rótulos, tem que ser exatamente os mesmos rótulos, tal qual como foi escrito aqui, certo? E também os valores que eu vou digitar aqui dentro para os filtros também tem que ser exatamente como está escrito dentro da tabela, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu clico dentro aqui da minha tabela, dados, eu vou clicar direto em avançado. Bom, aqui temos duas opções aqui, filtrar a lista no local, certo? É idêntico àquela opção de antes, ele vai filtrar exatamente no local aqui, certo? A diferença é que essa opção aqui, ele utiliza-se de um filtro que tu cria isolado dessa tabela aqui, e as flechinhas não irão aparecer nessas colunas aqui. Essa é basicamente a diferença entre um filtro normal e um filtro avançado. Depois nós vamos ver essa opção copiar para outro local, que também é bastante utilizado. Então vamos filtrar a lista no local. Intervalo da lista, ele já automaticamente selecionou toda a área ao redor daquela célula que eu selecionei. Perfeito, é isso aí mesmo. Intervalo de critérios. Quais são os critérios que ele vai se utilizar para filtrar? Tem que selecionar toda aquele meu intervalo de dados, ou pelo menos aquelas células aqui, ó, que tem valores para filtros. No caso, poderia ser essas duas células aqui, essa aqui que para ele saber que é para fazer o filtro pelo departamento, né? Esse aqui que é para ser o valor do filtro. Então, mas vai que mais tarde você queira utilizar os outros filtros aqui, as outras colunas, então já vamos deixar tudo selecionado. Se eu marcar somente registros exclusivos, caso tiver alguma linha duplicada, essa linha não vai aparecer. Vamos deixar assim mesmo. Vou dar um OK, certo? Pronto, ele filtrou listando aqui somente as tabelas, as linhas que obedecem àquele filtro que eu selecionei aqui. Ó. Podem ver aqui também, então ele oculta as linhas cujo conteúdo na coluna do departamento não é pesquisa e desenvolvimento, mas toda a linha é oculta, inclusive aquele filtro que eu coloquei ali antes, né? Tá, não tem problema não. Eu poderia também deixar esses filtros em outra tabela, não tem problema. Podemos fazer um teste aqui agora para ver se funciona, né? Vamos vir aqui assim, limpar esse filtro aqui, vamos copiar, Ctrl X aqui, vamos criar uma nova planilha aqui, pode ser Shift F11, vamos colar aqui, vamos dar o nome de filtros funcionários. Perfeito. Vamos colocar esse filtro mais para cá. Vamos fazer mais um teste. Vamos lá. Clico aqui dentro. Avançado. Ok. Filtrar a lista no local. Essa aqui é a tabela que eu vou filtrar. O intervalo de dados está onde? Deixa eu pegar tudo isso aqui. Opa. Vamos apagar tudo isso aqui. Ok. Qual é o intervalo de dados? De critérios, aliás. O intervalo de critérios que eu vou usar para filtrar é esse intervalo aqui. Vem aqui assim. Ok. E filtrou. Perfeito. Tá aqui. Agora, a vantagem é a seguinte. Eu posso ir lá e colocar mais
mais filtros aqui à vontade, não tem limite, enquanto que aqui antes nos filtros locais eles tinham limites, né? Então vamos vir aqui assim, limpar, vamos pegar também o departamento contabilidade e também o departamento engenharia. Deixa eu vir aqui colocar contabilidade e engenharia. Posso até aumentar a largura da coluna aqui, não tem problema, certo? Vamos vir aqui agora, vamos aplicar um filtro avançado, filtrar a lista no local, perfeito. A tabela que eu vou usar para filtrar é esta aqui. Agora tem que selecionar até a linha máxima, a linha onde tem a última linha que tem algum filtro que deve ser aplicado. Dou um OK aqui. Pronto, agora está mostrando somente as linhas cujo departamento seja pesquisa, desenvolvimento, engenharia e contabilidade. Se eu for selecionar aqui, tu vai ver que tem 66 linhas no total, de 115 eu acho, né? 114, 115 funcionários. Perfeito. Agora, podemos também filtrar por outros dados. Eu quero também filtrar pela divisão. Divisão tem que ser copiadoras. É só vir aqui. Vamos colocar aqui divisão copiadoras. Vamos tirar fora a engenharia. Ok? Volto aqui. Venho aqui. Toda vez tem que vir aqui atualizar o filtro, tá? Venho aqui assim. Vou selecionar somente. Se tu pegar uma linha a mais, só essa linha a mais aqui, como não tem nenhum filtro, ele vai exibir tudo. Todas, independente do filtro que foi aplicado nas linhas anteriores aqui. Então tem que tomar cuidado. Tem que só selecionar as linhas, até a última linha que tem algum filtro que deve ser aplicado. Ok? Muito bem, venho aqui, vou dar, só com um detalhe aqui, ó. Quando estão as informações na mesma linha, ele vai aplicar o filtro do tipo E, ok? Então, por exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, se eu deixar assim como tá, ele vai listar todas as pessoas que trabalham no departamento pesquisa e desenvolvimento e divisão copiadoras, ou, porque agora está em outra linha, todas as pessoas que trabalham no departamento de contabilidade, independente da divisão, salário, etc. Ok? Então veja bem aqui, ó, recapitulando, ele vai listar então todas as pessoas que trabalham no departamento pesquisa e desenvolvimento, divisão copiadoras, ou as pessoas que trabalham no departamento de contabilidade. Vou dar um OK aqui, ó. Veja bem aqui. Então, ó, pesquisa e desenvolvimento copiadora, pesquisa e desenvolvimento copiadora, pesquisa e desenvolvimento copiadora. Já contabilidade, certo? É qualquer divisão aqui, porque eu não coloquei nenhum filtro na linha da contabilidade aqui. Se eu vim aqui escrever fax, certo? E atualizar esse filtro aqui, vai acontecer o quê? Ele vai selecionar então todas as pessoas que trabalham no departamento de pesquisa e desenvolvimento, divisão copiadoras, ou, porque agora mudou de linha, as pessoas que trabalham no departamento de contabilidade e divisão fax. Vamos ver aqui, vamos rever aqui, pesquisa e desenvolvimento copiadora, contabilidade e fax. Pesquisa e desenvolvimento copiadora, contabilidade e fax. Pesquisa e desenvolvimento copiadora, contabilidade e fax. É isso aí, tá? Vamos aplicar aqui mais um... Agora eu pergunto para vocês, tá, mas e daí? Viram só a flexibilidade que nos dá um filtro avançado. Agora imaginem o seguinte, vamos limpar tudo aqui, ó. Vamos limpar tudo aqui. Imaginem que eu quisesse mostrar todas as pessoas que ganham que o salário seja entre 25 e 30 mil, ou as pessoas que ganham entre 40 e 45 mil. Então, essas duas faixas de pessoas aqui, as que ganham entre 25 e 30 mil e as que ganham entre 40 e 45 mil. Como é que eu faria? Com filtro normal, eu poderia vir aqui e vamos filtrar cujo salário seja entre o quê? 25 mil e 30 mil. Ok? Tá aí, ó. Todas as pessoas que ganham entre 25 e 30 mil. Mas e daí? E cadê as outras? Eu quero também que apareçam as outras pessoas que ganham entre 40 e 45 mil. Aqui não tem outra opção que diz entre. Podem ver, só tem essa aqui, que já é essa que eu estou aplicando aqui agora. Então não pode ser dessa forma. A única forma de mim conseguir isso é através de filtro avançado. Então eu venho aqui e faço o quê? Eu tenho aqui a coluna salário, não tenho? Tenho aqui a coluna salário, perfeito. Então aqui vou colocar o quê? Maior do que 25 mil. Só que aqui está faltando uma outra coluna salário, não tá?
Tá faltando. Porque se eu passar em outra linha aqui, se eu colocar em outra linha menor que 30 mil, certo? Como estão em linhas diferentes, ele vai listar todas. Até aqui vamos apagar, porque isso aqui não me interessa mais. Aqui me interessa salário. Pô, como está em linhas diferentes, você aplica um filtro do tipo O. Então ele vai listar aqui as pessoas que ganham mais que 25 mil ou as que ganham menos que 30 mil. Pô, qualquer salário vai ser ou acima de 25 mil ou abaixo de 30 mil. Então eu teria que fazer o que nesse caso? Criar uma outra coluna salário para filtro aqui. Vamos inserir células copiadas aqui, vamos empurrar elas para a direita. Inserir a palavra salário aí. Então agora eu vou copiar isso aqui, ó, vou recortar, aliás, e colar aqui. Ah, estando na mesma linha, eu posso ter que ter quantas colunas idênticas aqui eu quiser, à medida do necessário, né? Então ele vai listar as que ganham entre 25 e 30 mil e também as que ganham acima de 40 mil e abaixo de 45 mil, tá? Então agora vamos ver aqui, para a gente finalizar aqui, avançado. Vamos filtrar a lista no local. Vamos aplicar esse filtro aqui então. Seleciono. Se eu soltar aqui, ele vai listar todas as pessoas que ganham entre 25 e 30 mil. E se eu puxar mais um aqui para baixo, ele vai listar todas as pessoas que ganham entre 25 e 30 mil e também, ou também, melhor dizendo, as que ganham entre 40 e 45 mil. Vou dar um OK aqui. Opa, não deu certo. Vamos apagar isso aqui. Provavelmente ele tinha algum lixo aí dentro. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos aplicar mais uma vez os critérios. Ok? Filtros funcionários. Venho aqui e arrasto até este ponto aqui. Poderia ser somente estas 6 células aqui, porque as outras são todas vazias, mas tudo bem, vamos deixar selecionado todo o intervalo de critérios. Vou dar um OK. Bom, pronto. Então está listando aqui. Pode ver pelo salário. Ou o salário é entre 25 e 30 mil, ou é entre 40 e 45 mil aqui, ó. Viram? Com filtro normal isso não seria possível. E pode vir, e ali não tem limite para filtros. É só vir aqui colocando mais filtros aqui para baixo. E também tu pode aproveitar outros filtros aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor aqui os que ganham entre 40... os que ganham entre 40 e 45 mil, certo? Podem ver que tem impressoras e copiadoras, né? Ok? E se eu procurar aqui, pode ser que tenha fax também. É só questão de procurar. Bom, mas eu não quero. Eu só quero que as que ganham entre 40 e 45 mil tem que trabalhar na divisão impressoras. Então basta vir aqui, procura na divisão desta linha aqui. Porque eu quero entre 40 e 45 mil que seja impressoras. O primeiro filtro ele não vai mudar, ele vai listar todos que ganham entre 25 e 30 mil, independente da divisão, e também as pessoas que ganham entre 40 e 45 mil que trabalham na divisão impressoras. Vamos lá? Vem aqui, avançado, vamos aplicar aqui um filtro, vou apagar esse aqui para garantir, e vamos selecionar então daqui até aqui, ou simplesmente poderia selecionar isso aqui. Muito cuidado para selecionar sempre os rótulos aqui em cima, tá? E dou um OK aqui, pronto. Podem ver que agora, os que ganham entre 40 e 45 mil são somente aquelas que trabalham na divisão em impressoras. Ó, aqui, ó, impressoras, aqui as duas aqui, ó, impressoras, que ganham entre 40 e 45 mil. Já as demais aqui, ó, é qualquer uma delas, ok? Vamos aplicar aqui mais um filtro, só para a gente dificultar mais ainda. E os que ganham entre 25 e 30 mil, o departamento delas tem que ser engenharia. Tudo bem? Vamos ver aqui, departamento, e coloco engenharia nesta linha aqui. Certo? Vamos voltar aqui, aplicar novamente um filtro avançado. Ok? Vou dar delete aqui para garantir que não dá nenhum erro. Podemos selecionar somente esse intervalo aqui. Venho aqui, dou um OK. Pronto. Então, o que essas pessoas têm em comum? Elas ganham entre 25 e 30 mil e trabalham no departamento de engenharia, ou elas ganham entre 40 e 45 mil e trabalham na divisão impressoras. Marketing está aqui por quê? Porque o departamento não foi filtrado para aqueles que ganham entre 40 e 45 mil. É por isso que nessa linha de marketing aqui o cara ganha 43 mil. Isso aí. Só vamos limpar aqui os filtros. Barbadinho.